Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Nosferatu, de 2024. É o filme novo do Robert Eggers, um dos diretores mais hypados do terror moderno, que fez A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. E o filme estrela um monte de gente conhecida. Tem a filha do Johnny Depp, tem o Renfield, tem o Kraven o Caçador, tem o Willem Dafoe, tem o pai da bruxa, tem a princesa Diana e, claro, tem o campeão do estrabismo voluntário da trecheira violenta, o Bill Skarsgård. É o tão esperado remake de Nosferatu do Robert Eggers que tem sido anunciado desde 2015. E tem isso tudo já? Desde que A Bruxa lançou, era pra ser o segundo filme dele. E é aquele tipo de filme que já tinha enchido o saco de tanta especulação que saía toda hora falando sobre é confirmado o Nosferatu do Eggers, desconfirmado, Anya Taylor-Joy vai fazer a protagonista, mas não vai. É o tipo de filme que eu acabei colocando naquela categoria do só acredito vendo. E foi tão assim que quando ele lançou de verdade, eu só vi. Lançou, legal. Qualquer dia eu vejo. A parada é que o filme finalmente saiu depois de todos esses anos, e ele já tá sendo um sucesso de bilheteria já. E tá sendo mesmo, porque eu fui ontem, terça-feira, a sala tava lotada. Eu também. Tava lotada também? Tava lotado. E no final eu achei um filme legal, mas também não sei se mereceu essa hype toda não, porque eu fico com o pé atrás com ele. Eu fui meio sem expectativa nenhuma. Tipo assim, vou ver um filme. E aí eu vi um filme. Que bom, né? E foi isso que aconteceu. Mas primeiro vamos voltar pro contexto do Nosferatu, que o original de 1922, que nada mais é do que uma adaptação não oficial de Drácula. Eles só replicaram a história do livro do Drácula, mais ou menos, né? Mudaram algumas coisas ali de personagem, de ambientação, mudaram o final, mas é literalmente Drácula com desconto. Apesar disso, a figura do Nosferatu acabou transcendendo a cópia e virou um visual muito famoso, virou um tipo de vampiro famoso, que geralmente é usado para representar um vampiro que é mais monstruoso, mais ancião do que o vampiro tradicional. Só que pelo tanto que o Conde Orlok ficou famoso, ele meio que não tem história dele, né? Porque a história dele é a história do Drácula. E eu acho que é um personagem que tem umas caracterizações e tem um visual ali que dá pra fazer uma coisa nova com ele. Ao mesmo tempo, também tem a trajetória do Robert Eggers, que é um diretor muito criativo também. Ele estourou com esses filmes que são muito notáveis pela estética, né? Pela atenção a detalhes, pela recriação de período histórico. Botou um dialeto esquisito ali, nossa, ele vai à loucura. Mas acho que principalmente também pela originalidade. A Bruxa e o Farol são duas histórias de terror muito únicas. E eu tava curioso pra ver qual história que o Robert Eggers ia criar com essa figura do Nosferatu, né? Já que ele trabalha muito bem esse terror mais antigo, atmosférico, conceito. E aí ele foi lá e só fez Drácula de novo. Se você pega Nosferatu, aí você tira a estética do expressionismo alemão ali, anos 20. E aí você tira a figura emblemática do Nosferatu, você deixa ele um pouco mais humanizado, só vira Drácula, cara. E eu não quero ver outro remake de Drácula. Não, ninguém quer. Quer dizer, aparentemente todo mundo quer, né? Porque o cinema tava lotado. Então o filme é só Drácula de novo. É um Drácula bem feito, tecnicamente até, mas eu fiquei decepcionado, que pra mim ele só parece qualquer um dos 300 filmes de recontagem de Drácula que saem o tempo todo. E o que eu fico decepcionado é que, cara, a gente já falou de muito filme aqui no canal que mostra que dá pra ser criativo com Drácula. Aí tu pega um filme desses que foi meio esquecível, mas foi divertidinho, tipo A Última Viagem do Deméter, que é uma leitura diferente de Drácula, porque pega uma parte só do livro. Se Nosferatu fizesse pelo menos uma coisa assim, sabe? Vai fazer Nosferatu focado só na parte da cidade no final, a relação dele com a praga que tá assolando todo mundo. Fazer só o Nosferatu com essa coisa mais romena, com os ciganos caçando o Nosferatu. Mas aí não, o que a gente tem? A gente tem Jonathan Harker, a gente tem Renfield, tem Dr. Van Helsing, tem toda a mesma galera que tá sempre lá. Antes da gente falar mais sobre o filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Nosferatu do Eggers, o que vocês acharam do filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, e também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Eu queria aproveitar também para mostrar para vocês mais um livro lá do Sebo Clepsidra, que a gente mostrou no vídeo de Fome de Viver. Esse aqui é um livro do Nosferatu, que é a novelização do filme de 1922, em uma edição lindíssima, cheia de imagem e vários outros textos e artigos sobre o filme. É incrível e tá com um financiamento coletivo aberto, quase acabando já. Se você quiser garantir o seu, o link tá aqui no vídeo.
E também já vamos liberar os spoilers, porque esse filme é um remake de um filme que tem mais de 100 anos e ele não mudou tanta coisa da história assim, então os spoilers estão liberados. Então é isso e vamos à trama. Nosferatu se passa em 1838 no território da Alemanha. Nisso tem o jovem casal Thomas Hutter e Ellen Hutter. O Thomas aceita um trampo que ele tem que fazer uma viagem até a Romênia para vender uma propriedade na Alemanha para o misterioso Conde Orlok. E quando ele chega lá, ele descobre que o Orlok é uma criatura sobrenatural maligna, um vampiro, um Nosferatu. Mas pior do que isso tudo, ele é o quê? Um comedor de casada. E de casado também, amore, porque houve uma broderagem forte ali, como sempre há. O Orlok tem alguma conexão misteriosa com a Ellen e ele tá arquitetando essa viagem porque ele quer ir lá dar umas chupadas de sangue na coitada. E de peitinho também, né? Como o final deixa claro. Então vamos começar com a parte boa, que pra mim foi toda a técnica do filme. Fotografia muito bonita. Quem fez a fotografia do filme, novamente, foi o Jarin Blaschke, o diretor de fotografia de estimação do Robert Eggers, que fez todos os outros filmes dele. E igual os outros, é um filme muito sombrio, muito opaco e às vezes quase meio monocromático mesmo, que acho que remete um pouco ao filme dos anos 20. Você falou que ele tira a estética expressionista, mas eu acho que de vez em quando tem uma coisinha ou outra ali que eles fazem pra tentar dar uma remetida. Uns planos que pegam os becos da cidade de um jeito meio torto ali, com umas escadas subindo pro nada. Isso é até engraçado, porque no começo a impressão que dá é que a cidadezinha é desse tamanho, né? Parece que é uma praça, uma igreja e acabou. Sim. E aí no final, quando mostra o plano geral, é São Paulo, assim, né? Mas tem outra coisa expressionista legal aqui, que tem muito jogo de sombra, né? Logo na primeira cena em que o Nosferatu aparece, ele aparece como uma silhueta recortada só nas cortinas do quarto. E depois tem vários planos que brincam com a sombra dele, ele subindo a escada, que é a referência ao plano famoso de sombra do filme original. A garrinha dele ali, ele abrindo a porta. Eu achei bonitinho. Tem o plano que eu acho que tá famoso no trailer, é ele colocando a mão na frente da luz e fazendo a sombra com a mão dele se erguendo pela cidade toda, como se fosse a presença do Nosferatu chegando, a praga chegando na cidade. Uma coisa que o Robert Eggers gosta é de semiótica, né? E o que ele gosta também é de ambientação, porque pra mim a coisa mais incrível desse filme é a arte. O lance do Eggers é esse, né? Ele gosta de fazer filme de terror conceito que ao mesmo tempo é um drama histórico e que tem uma recriação muito precisa e muito fiel daquela época, com muitos detalhes. Bom, mas isso é onde ele brilha, né? Sim. São os idiomas e os escritos lá, esquisito. Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme foram os planos que é só o Thomas explorando o castelo do Nosferatu, meio que tentando entender como ele vai embora dali. E aí o lugar é cheio de masmorra, cheio de porta que não sabe onde vai dar. Acho que o melhor visual do filme pra mim é a cena que ele encontra o Nosferatu dormindo no caixão a primeira vez, e tá bem no pôr do sol. E aí ele tá tomando coragem se ele ataca o Nosferatu dormindo ou não, e a gente vai vendo o sol abaixando e a luz da cena indo embora aos poucos. E aí quando ele toma coragem, a luz acaba e o Nosferatu desperta. Acho que foi a cena mais tensa do filme e talvez a cena mais bonita, assim, mais esperta em questão de fotografia. E eu acho que é o maior jump scare do filme. A gente vai falar disso daqui a pouco. É. Mas você falou das línguas, isso é uma coisa que sempre me pega nesses filmes. Que eles estão na Alemanha e eles falam inglês. Beleza, tudo bem, você não vai colocar a Lily Rose Depp pra aprender alemão só pro seu filme. Mas aí pra lembrar a gente de que eles estão na Alemanha, tem aquelas interjeições alemãs, que não é o Senhor Nock, é o Herr Nock. Fraulein Maria. Mas é quando eles vão pra Romênia, todo mundo fala romeno. E assim, beleza, o filme não precisa ser 100% fiel, eu só acho isso muito engraçado. Aí tem aquelas cenas do tipo, o Thomas vai parar num convento sendo curado pelas freiras, e essa cena tão conveniente em questão de tudo. É a freira contando a história do Conde Orlok pra ele num diálogo expositivo, mas a freira que tá contando pra ele tá falando em romeno. Mas por acaso tinha uma freira ali que sabia traduzir pro inglês/alemão. E aí a freira 1 tá falando e a freira 2 tá traduzindo, assim, tipo, assistiu o Oscar, sabe, ao vivo. Casualmente tinha uma tradutora ali simultânea. Não foi nem que ele solicitou esse serviço, ela só tava
lá. E é muito doido, porque tem várias cenas que ele conversa com a galera que tá falando em romeno, e a galera que tá falando em romeno entende ele falando em inglês/alemão, mas ele precisa de alguém pra traduzir pra ele o romeno. Então, é o tipo de coisa que é melhor não pensar muito, não. Não pensa muito, não. Só assiste o Bill Skarsgård falando pausadamente, com os R's muito marcados. Eu já não tava aguentando mais. Não, pra mim, isso foi uma das coisas que mais me tirou do sério no filme. O Bill Skarsgård, ele fez a voz dele tão customizada, tão exagerada, que ela é muito grave, com muito sotaque e com muito barulho. Ele faz uns ruídos, uns negócios assim. Eu consigo imaginar essa voz num alienígena das prequels de Star Wars, sabe? É a mesma vibe, tipo, o Bill Skarsgård de Nosferatu e aquele Homem-Mosca do Ataque dos Clones. Mas aí eu acho que esse exagero, que não tá nem só no Bill Skarsgård, tem em vários momentos do filme que a gente vai mencionar, é uma coisa bem teatral que faz parte do estilo do Eggers também. Uma coisa certa, tem muito o estilo dele aqui, tanto no texto quanto na direção. Não, grita. O filme grita Robert Eggers o tempo todo. Ele faz muito plano longo, né? A gente fala isso desde o filme da Bruxa. Tem esses planos longos que são, tipo, meio exibicionismo técnico. O plano que o Thomas Hutter chega no acampamento cigano, na estalagem, é um plano muito longo que vai passando pelos personagens, tá rolando música ao vivo, né, com a trilha diegética, aí tem gente dançando na frente da câmera, fazendo coreografia, é pra mostrar que tem técnica boa no filme. Mas eu acho legal também que a maior parte dos planos longos que ele faz não são sobre a câmera e sobre ele como diretor, é mais sobre os atores ali. Ele quer evidenciar diálogos muito longos, monólogos muito longos que ele faz sem cortar. É quase igual que o Mike Flanagan faz, sabe? Que todo personagem tem o seu momento de brilhar ali, seu momento de ter um close e de falar um texto enorme, cheio de palavra difícil que o Robert Eggers gosta de escrever. Mas eu acho que nesse filme ele começa a perder a mão em alguns momentos também. Outros filmes tipo A Bruxa e o Farol me deixavam muito tenso por quão simples é. E esse filme eu acho que ele é mais... Parece mais um terrorzão genérico. O Conde Orlok, obviamente, é um monstro desde o começo. Cara, no começo, o Thomas Hutter vê uma carruagem fantasma se guiando sozinha e parando na frente dele. A porta abre sozinha pra ele entrar. E ele só vai sem se questionar o que tá acontecendo, como essa porra funciona, sabe? Nos outros Nosferatus tem a carruagem com uma velocidade acima do normal, mas pelo menos tem alguém ali controlando o negócio, sabe? Esse homem é um frouxo, né? É. Esse homem é um frouxo. Tudo que acontece, ele só aceita, só vai. Ele coloca tanto terror tão óbvio no começo do filme que eu acho que perde a chance de ser mais tenso, de ter mais um suspense ali. E tem isso também, que o filme me surpreendeu negativamente com a quantidade de jumpscare. Cara, eu fiquei apavorada. Quando eu vi, que eu fui em galera, né, assistir ontem. Mas na cena do caixão, eu vi que a galera tava meio assim, tipo, se preparando pro susto. Uhum. Aí eu, que susto, gente. É filme atmosférico. Do nada, menino. Nosferatu pula ali, pá! Eu, gente, que isso, James Wan, cara? Passada. Assim, o Eggers já fez susto nos outros filmes dele, mas nesse daqui é muito susto, e é muito susto do jeito mais barato possível, que é o JPEG da morte. Tá acontecendo alguma coisa na cena, do nada pisca a cara do Nosferatu que apareceu ali, do nada pisca a imagem da Lily Rose Depp com sangue saindo do olho. Essa cena é muito ruim, né? É. Caraca, eu fiquei apavorada. Tudo acompanhado com um barulho altíssimo na trilha sonora, parecendo coisa do Invocaverso, sabe? Eu acho que é isso. Acho que como o Robert Eggers ele estava fazendo um filme mais dele, assim, né, filmes de histórias que ele criou, talvez ele tinha mais liberdade de fazer o que ele quer, e talvez como o Nosferatu deve ser propriedade grande de algum estúdio, devia ter algum controle a mais ali falando, tem que colocar susto, de tantas em tantas cenas tem que ter um sustinho pra galera pular no cinema. Mas vamos entrar aqui agora no roteiro, que pra mim o grande problema desse filme é que ele é muito igual a Drácula. Os personagens são os mesmos do filme original, e acho legal que, ao contrário do Nosferatu do Herzog dos anos 70, eles mantêm os nomes alemães do Nosferatu do Murnau, que pelo menos é diferente de alguma maneira. E aqui tem muitos deles que são mais caracterizados, alguns mudam completamente, então tem isso pelo menos, mas a maioria deles tem ainda o equivalente com um personagem no livro do Drácula também. A maioria, né, Val? E cumprem a mesma função na trama. E é o tipo de filme que eu acho engraçado, porque tem uma galera que vai levar esse filme muito a sério, mas o meu grupo que foi ver no cinema, cara, tinha amigo meu que tava se mijando de rir.
justamente por causa desse estilo teatral do Eggers, dos monólogos enormes e tudo mais. Ah, dos meus amigos ninguém levou a sério também, mas aí eu julgo meus amigos, porque... Não o filme, né? É. Mas eu gosto das atuações grandiosas, é tudo muito bem escrito, mas acho que quando junta isso tudo, acaba saindo um pouco do tom. Ó, o personagem que mais me incomoda de sair do tom é o maldito do Nosferatu, cara. O Bill Skarsgård tá irreconhecível, Eu tinha esquecido que era ele. e eu gostei da maquiagem dele, achei uma boa caracterização pra qualquer vampiro. É um visual muito esquisito, vagamente ameaçador, mas ao mesmo tempo um pouco frágil. E que é meio galhofa, né? É, O bigode, eu não. Que é o que tá causando polêmica, né? Todo mundo comentando do bigode. Eu não sei. eu gostei do bigode do Você Nosferatu, gostou? eu gostei. Se ele não tivesse aquele bigode, amanhã já ninguém ia mais lembrar de como era o Nosferatu do Bill Skarsgård. Aí você tem um ponto. E eu li na internet que é isso, como o Drácula é mais ou menos inspirado no Vlad, e o Vlad tinha um bigodão, eles fizeram essa estética pro Nosferatu, que não é a porra do Drácula. Mas aí é que tá, eu acho que ele ficou humanoide demais, sabe? É, o Nosferatu é humanoide, mas ele tem essa coisa mais Mas eu acho que ele monstro de... tinha que ser mais bicho do que humano. É, eu acho E também. ele tá mais humano do que bicho. Concordo. Entende? Uhum. Assim, ele tem os aspectos ali que são meio asquerosos, mas podia ser pior, né? É, podia. Mas eu gosto como ele disfarça bastante o visual dele na fotografia no começo, que toda a cena que o Thomas entra no castelo, ou ele tá longe, ou ele tá na contraluz, ou ele tá de silhueta. E é aquela coisa, ele é uma criatura da noite, ele evita a luz, então faz sentido ele estar sempre se esquivando dessa maneira. E eles colocam só um pouquinho de iluminação na cara dele pra gente conseguir ver uma feição ali, conseguir ver um bigodinho, mas não conseguir identificar exatamente o que é a cara dele enquanto ele tá falando. E eu acho isso muito esperto. Não, isso é legal, eles seguram a revelação da cara dele um tempo considerável. É só quando o Thomas abre o caixão que a gente vê. É. Mas o que eu acho doido é que o Nosferatu, ele tem esse visual que é meio rato, morcego, e é associado à figura de rato e de praga, tanto no do Murnau quanto no do Herzog. Nesse daqui eles tiram o visual, mas continuam associando ele com um rato e com praga. E cara, pra mim, isso é uma das características mais únicas do Nosferatu que não é do Drácula. Essa coisa dele trazer a doença com ele. O filme do Herzog soube incorporar isso bem na trama, eu acho. Mas nesse daqui a gente vê, tipo, o hospital lotado. Mas isso não afeta tanto a trama. A princesa Diana é infectada com a praga. Aí você pensa, ah, beleza, vai mudar alguma coisa? Ah, não, o Nosferatu só aparece na outra noite e mata ela. Ah, beleza, a praga não fez nada. O que faz é causar um conflito entre o Craven e os outros personagens, né? Porque o Craven acredita na ciência e que é a praga que tá causando as paradas, enquanto os médicos estão falando que é o sobrenatural. Mas ainda assim, essa rixa entre eles, pra mim, é só filler no filme. Mas acho que tem uns detalhezinhos legais também pra caracterizar o Orlok, fora o bigode, que deixam ele mais único como vampiro. Eu acho que tem essa questão dele ser arrogante e se comportar como um nobre e se achar superior a todo mundo, que é uma parada que o Drácula geralmente não é tão descarado no desprezo dele assim. O Drácula é gente boa, né? O Drácula é da conquista. Gosta de ser agradável ali pra pá, entendeu? E outra diferença bem marcante dele também é que ao invés de chupar sangue no pescoço das vítimas, ele chupa peitinho, Chupa né? peitinho. Ele dá uma mordida perto do coração. Que, não sei, talvez deva fazer algum sentido anatômico, né? Porque o coração Bombeia bombeia sangue. E acho que combina com essa coisa meio romântica e esquisita que tem em personagens de vampiro também. Esse filme todo nada mais é do que o cara querendo pegar a mulher do outro, né? É. Depois de ter pegado o cara. Eu gosto sempre de frisar isso. Porque não tem quem me convença que não rolou aquele negócio ali, a broderagem. E aí tem essas caracterizações diferentes, mas eu também sinto que o filme vai colocando muito poderzinho aleatório no Nosferatu, que eu gostaria de ver mais, pra ser mais diferente mesmo, sabe? E não ficar só o Drácula com desconto. Tem uma cena que ele vai atacar a família do Craven e ele meio que faz uma magia pro Craven ficar dormindo e não acordar durante o ataque. Eu falei, ok, ele consegue fazer isso aparentemente. Então, tem outra cena que a gente mencionou, que ele usa a sombra dele pra destravar a porta. E isso é uma parada que eu acho que dá pra aproveitar muito, sabe? Usar a sombra pra interagir com o ambiente, como se fosse um objeto físico ali. Mas eles fazem nessa uma cena e nunca mais. Sobra a maçaneta, acabou. É, porque ele podia muito bem só ter ido lá e aberto com a mão dele, né? Que ele já tava entrando lá de qualquer jeito. Mas voltando pros outros personagens. Tem a Ellen,
que é a Mina Harker desse filme. Doidona de Zolpidem o filme inteiro. Eu ia falar que a caracterização dela é que ela é doidinha. Quase doloroso ver as cenas dela interagindo com as pessoas e ela começa a entrar numa aspira e as pessoas estão tipo, tudo bem. Eu achei essas cenas muito engraçadas. Sim. De verdade, assim. Eu me diverti muito. E acho que a Lily Rose Depp manda bem no filme também, que é um papel muito de presença corporal ali também, né? Que metade do filme ela tá tendo transe, tá em sonambulismo, tá possuída e os cacete. Acho que ela manda bem nisso. Eu achei ela ótima. Eu nunca tinha visto ela atuar, eu acho. Talvez naquele filme da Morsa. Ela tá naquele filme. Mas tem uma hora que eu não consegui achar muito engraçado, que é quando ela começa a ter uns tique no corpo. E aí parece o Chaves, que ela começa a fazer uns negócios assim, aí parece o Chaves tendo um circo-tico. Sim, ela tá no meio da discussão com o Thomas Hutter e começa a tremer. Eu achei que ela começa a fazer a dança da galinha. O Thomas Hutter faz o personagem do Jonathan Harker e é exatamente o mesmo personagem do Drácula, sem tirar nem pôr. Um homem frouxo, sonso, meio bobo, que... O que o filme dá mais de destaque pra ele é que tem essa questão que ele tá meio miserável e precisa de dinheiro urgente pra criar a família dele. Aí tem o contraste dele com um amigo rico, né, que é o Craven, que tem que emprestar dinheiro pra ele o tempo todo. Mas pra um protagonista ele é meio sem sal. Apesar do Nicholas Hoult também ser um bom ator e mandar bem no filme. Eu não sei se você ir de Renfield pra Jonathan Harker é um ganho ou uma perda, eu não sei. Acho que o Renfield é mais legal. Inclusive, pra mim, melhor atuação desse filme foi o Renfield, que é um ator que eu nem sei quem é, mas ele tem uns monólogos e umas cenas de surto muito loucas. Vamos falar de cena boa? A cena que ele come o pombo? É, muito foda. E tem umas paradas legais com ele também, que ele tem uns bordão que ele fica repetindo ao longo do filme. Tem umas frases de duplo sentido que ele fala ali. No começo, quando ele ainda não endoidou de vez, ele tá só mandando o cara lá fazer o contrato na Romênia. E ele fala, o cliente tá com o pé na cova já. E ele sabe que é o Nosferatu, que é um vampiro que dorme num caixão. Então ele falar que o cara tá com o pé na cova deve ser um trocadilho, né? Tem o personagem do pai da bruxa, que é o equivalente do Dr. Seward do Drácula, que é a autoridade médica da cidade. E eu acho que ele tem mais caracterização ali, é um humor meio seco, né? Que ele fala que o hospital dele é um hospital moderno, que ele é um médico respeitável. Mas aí tem um cinismo, né, dele mostrando qual que era a medicina moderna e respeitável da época pra gente, que é ele virando e falando pro Craven, se ela tiver uns piripaca aí, amarra ela na cama. Que é melhor do que prender na cela, né? Já é uma medicina um pouco mais avançada. O Craven é o amigo rico que faz o papel do Arthur Holmwood no Drácula, só que aqui é mais trágico, porque toda a família dele morre e ele morre também, o Arthur Holmwood não morre. E eu não lembro se esse personagem tem tanto destaque assim no Nosferatu original, mas aqui tem muitas cenas dedicadas pra ele. Mas pra mim, o personagem que é o igual mais diferente que tem de todos foi o Van Helsing. É porque aí ele virou o Tilelê, né? Virou. Ele virou o doidinho místico. Eu gostei deles fazerem isso porque o Van Helsing é sempre apresentado como um velho, sábio, autoridade, profissional. Esse daqui ele é maluco. Ele é completamente doido, interpretado pelo Willem Dafoe, inclusive, né? Mas é legal que ele tipo, é um cara místico, ocultista. A cena que apresenta ele olha pro Craven. Eu não sei se ele tem uma habilidade psíquica ou alguma coisa, mas ele descreve exatamente o problema dele sem o Craven falar nenhuma palavra. Eu achei isso bizarro e nunca mais volta. Eu amo que na introdução dele, eles começam a falar, não, porque tem um cara que é especialista nisso, lá da faculdade. Aí ele, então chama. Ele falou assim, não vai ter como chamar. Porque ele foi convidado a se retirar. E aí o cara, mas o que aconteceu? Aí ele mete tá metido com o oculto. Achei muito engraçado. E no final ele vai ficando mais doido ainda, que quando eles chegam lá no caixão do Nosferatu, ele começa a tacar fogo em tudo, começa a gritar. Cantando, assim, Eu achei muito bom que ele fez esse plano sabendo que a Ellen ia se sacrificar. Quando o Nicholas Hoult começa a protestar, ele faz uma discursão de tipo, não adianta tu voltar lá, é o destino dela, é isso, que não sei o quê. Mas aí na cena seguinte, depois que ela se sacrificou, ele chega lá e fala, pô, cara, mal aí, meus pêsames. Eu falei, porra, uma hora atrás você tava falando, destino dela, caguei. Mas pra mim a teoria desse filme é, o Van Helsing é doido dos gatos, que a casa dele é cheia de gato, né? E aí quando ele foi ver a menina que tava doente, ele viu o gato dela. A última cena do filme, depois que a menina morreu, ele tá com o gato dela na mão. Ele fez tudo isso só pra pegar o gato pra ele. Fez, deixou a menina se matar com o Warlock só pra pegar o gato. Vou ser um banjo de uma corda só
Aham. e falar que o filme tem 2 horas e 10 de duração. Eu achei o meio arrastado, você não achou? Muito, muito. Nossa senhora. Eu gostei do começo, eu gostei do final, mas acho que o problema é que... Eu nem acho que o filme tem um ritmo tão devagar, não. Mas o fato de ser Drácula de novo, a mesma história, e parece que tem que ter todas as mesmas cenas obrigatórias que tem em todo o filme do Drácula, E não anda. isso pra mim deixou muito arrastado. E aí eu lembro que quando o Nosferatu aparece pra ela a primeira vez, e aí ele fala pra ela, espera aí, que no terceiro dia você não vai me recusar. Aí eu, puta que pariu, tem 3 dias ainda. Falei, não, gente, vai hoje, resolve hoje de uma vez, pelo amor de Deus. Mas pior que daí em diante fica bem maneiro, assim, dá uma agilizada. É porque o problema é que eles demoram muito pra preparar uma trama que todo mundo já conhece, porque é a trama de Drácula. E cara, tem muito elemento aleatório que tá no filme sem muito preparo, sem muito propósito. Tem uma cena que a Lily Rose Depp e o Craven começam a discutir, que ela vira pra ele e fala: você sempre me odiou. Eu fiquei, caraca, de onde saiu isso? O Craven, coitado, ele tá literalmente ajudando. A galera tá ficando na casa dele, ele colocando as crianças dele em risco. E ela indo deitar com a mulher dele. Outra comedora de casada também. Tem todo um lance do contrato do Nosferatu, que tá numa língua estrangeira que o Thomas Hutter assina sem saber o que é, e o contrato é ele passando a mulher dele pro Nosferatu, que é uma trama que, tipo, foda-se, tá ligado? Parece um plano de desenho animado, sabe? Eu não acho que o contrato vai fazer alguma diferença, Pois sabe? Cara, e isso dá um drama que depois a protagonista acredita no monstro feio de bigode horrível que tá perseguindo ela a vida toda e começa a jogar na cara do Thomas Hutter. Você assinou um contrato, me vendeu por um pote de ouro. E aí ela dá um piripaque e isso não é mais relevante. Mas aí você não entendeu o filme. Porque nessa hora, ela já tinha trocado uma ideia com o Nosferatu e falou, vou pegar esse feio mesmo, tá de boa. E aí que ela falou, pô, mas tem meu marido. É por isso que ela criou esse caso. Mas pra mim o auge da inutilidade desse filme são as cenas do navio. Cara, tem uma cena grande de um maluco que a gente nunca viu antes indo matar o Drácula no caixão dele no navio, Nosferatu, desculpa, foda-se. E aí é uma cena enorme que tá lá só pra dar um susto. E cara, não acrescenta em nada no filme e é uma cena de jump scare completamente gratuita. E teve a última viagem de Deméter agora há pouco, tá legal. Não precisa do navio, a gente já viu. Parece que tá lá só porque tem cena do navio no Nosferatu original, então ele tem que colocar nesse também. E eu acho que o filme fica arrastado também porque tem uma questão, né? Gosto muito dos diálogos do Robert Eggers, gosto do estilo teatral, mas todo mundo é muito palestrinha, né? Fala beça. Cara, o auge pra mim é quando eles vão matar o Orlok, eles abrem o caixão e enfiam a estaca. E o Renfield tá lá. E ele começa a falar e não para. O maluco tá com uma estaca no peito. O que ele devia falar é, caralho, uma estaca. Mas não, ele toma uma estaca no peito e começa. Ah, não, era para eu ser o príncipe dos ratos governando a noite nessa cidade. Que isso? Mas a gente falou muito de como o Robert Eggers, pelo menos em questão de roteiro, acho que ele fez o mais básico, mas ele também fez umas paradinhas diferentes. A cena que eu achei mais interessante nesse filme foi o ritual cigano, quando eles matam um vampiro no começo do filme. O que eu tava esperando desse filme é mais ou menos o que eles fizeram nessa cena. Eu achei que ele fosse ser uma coisa mais folk horror. E eu gosto também que isso dá uma motivação a mais pro Nosferatu que só não é muito dita no filme. Porque a gente vê esse grupo de cigano trambiqueiro matando o vampiro, e quando o Thomas Hutter pergunta pro Nosferatu, ele fala que a galera daqui tem umas ideias meio antiquadas, faz esse ritual nojento, eu quero me mudar pra cidade agora, onde a galera não tem essas superstições. E na hora eu pensei, pô, isso é uma motivação legal pro Nosferatu. Ele tá morando num lugar que a galera acredita no sobrenatural ainda, e que a galera tá caçando vampiro, tá indo atrás dele. Ele só quer ficar de boa. Se ele se mudar pra cidade grande, aí ele tem mais chance de continuar atacando como vampiro e ninguém encher o saco dele. Isso eu acho uma motivação legal, mas depois que eles apresentam isso, meio que não falam mais nisso porque toda a motivação dele vira, quero ir atrás da mulher do próximo. Quero chupar peitinho. Mas acaba que esse é o tema principal do filme e também é a maior diferença dele, que é a Ellie e o Nosferatu já tinham uma conexão antes dele ver a foto dela lá que o Thomas Hutter levou. Acontece que a Ellie tem habilidades psíquicas desde criança e ela tava tão sozinha, mas tão sozinha que ela queria tanto uma companhia e acordou o Nosferatu telepaticamente.
fizeram uma promessa de ficarem juntos pra sempre, que ela prometeu pro cara sem ver a cara dele, né? Aí ela errou, né? Errou. Bate-papo wall, né? Meio pesado. Quando ela descobriu que ele era feio, ela deu pra trás e foi pegar o Nicholas Hoult. Mas aí agora o Nosferatu voltou, né? Ele nesse filme nada mais é do que um ex-namorado maluco. E por conta disso, eu acho que o filme também fica arrastado, porque a Ellie tá muito sob a influência do Nosferatu e acaba que tem essa cena toda que a gente falou, dela tendo tremelique, dela sonâmbula. Só que eu achei que o filme acaba caindo numa coisa meio genérica de possessão. Que é tipo ela virando os olhos, falando um monte de merda, se revirando na cama, enquanto o Van Helsing fala o nome de demônios da série B do inferno em cima dela. E assim, por mais que todo esse lance meio exorcista seja novo pra Nosferatu, não é novo pra terror, ainda mais pra terror de 2024, que tem 80 terror religioso saindo por ano, sabe? Então, assim, de novo, esperava algo mais original. Mas tem uma parte importante da história aí que você não falou. Ah, Ela viu que o cara era feio, aí foi ficar com o Nicholas Hoult. aham. Beleza, só que o que ela não esperava? Que o Nicholas Hoult, que é bonito e tal, era o quê? Um soca fofo. Ela, insatisfeita sexualmente, lembrou, gente, mas e aquele feio lá da Romênia? De repente, né? O final é resolvido exatamente igual o original, né? Que ela descobre uma profecia no livro que fala que uma donzela tem que se sacrificar pra segurar o Nosferatu até o galo cantar e o dia vai acabar com ele. E eu não lembro se no original, enquanto ela faz isso, os homens estão tentando caçar o vampiro no castelo dele. Eu não lembro se isso acontece ou não. Nesse filme, eu só senti que todo mundo era meio burro. Porque eles sabem que eles têm que destruir a terra onde o Nosferatu dorme, eles sabem que eles têm que usar a luz do dia contra ele. E o melhor plano de ataque é deixar a garota se sacrificar enquanto eles estão lá caçando o vampiro de noite. É um vampiro, sabe? Ele dorme o dia inteiro. Por que você não vai atrás dele de dia? Invade a casa de dia, abre o caixão, enfia a estaca nele, que o Thomas Hunter já sabia que tinha que fazer, porque ele viu os ciganos fazendo. Ou então, sei lá, vai na casa dele, pega o caixão, leva o caixão pro pátio onde tem sol e abre pra dar um bom dia pro Nosferatu. Não, eles têm que ir lá de noite, sabe? Isso foi tudo arquitetado pela Ellen pra ela dar uma bimbada com o Nosferatu, cara. E o Van Helsing queria roubar o gato dela pra ele, então ele falou, convergiu, perfeito, é exatamente. isso. É. Mas assim, reclamações à parte, a cena final do sacrifício dela é muito foda. Eu amei. Eu tava envolvidíssima no final. Quando chega a terceira noite, finalmente, eu tava super atento até... Sabe quando você endireita a coluna, assim, no cinema? Eu fiz isso, cara. E é a cena que mais mostra o Nosferatu pra gente, os efeitos dele, porque ele agora tá na luz do dia. É a cena dele gritando, saindo sangue da cara dele inteira. Aquilo eu achei maneiro. Mas é aquilo, é o final que a gente já esperava, né? Porque o Robert Eggers, ele se contentou em fazer um remake que tem umas coisinhas a mais, mas é essencialmente o mesmo filme. Eu acho que esse é o maior problema desse filme pra mim, sabe? É aquilo, se eu quiser ver Nosferatu, eu não vou pegar pra ver o do Eggers. Você vai ver o Nosferatu. Eu vou ver o do Murnau, que não só ele tem, tipo, 1 hora menos de filme, como ele é muito mais icônico. O Nosferatu do Eggers, ele é qualquer filme de Drácula que morre no sol. E eu acho que pra um filme que a galera tá hypando muito, ele é meio genérico, sabe? Eu sinto que eu vou esquecer ele daqui a pouco. Vai misturar na minha cabeça com A Última Viagem de Deméter e com o Lobisomem e começa uma outra porrada de filme. Não é um filme que eu desgostei, eu não desgostei, assim. Eu também não. Porque é um filme muito bonito. O problema é que eu achei ele meio chato, cara. Eu não diria que ele é chato, não. Eu acho que ele é repetitivo. Mas ele me entreteve. Acho que a categoria que eu coloco ele é um notável. Tirou as palavras da minha boca. Notável. Não, toda hora que o Nosferatu abria a boca pra falar, eu achava muito, sei lá, desenho animado, sabe? Ele... sei lá... Welcome. Não sei, não tô pensando em nada que tem R. Welcome to my lair. Now we are tem mais. neighbors. Tá bom. Legal, vamos continuar.